18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa aí no melhor Mix do Brasil, seguindo a melhor programação de Manaus. Vamos juntos, mais uma edição do programa 18 horas, já programada pra você até as 7 da noite. Hoje é quinta-feira, 10 de março de 2022. Estamos de volta com a Karime Leão, hoje na apresentação. Olá! Oi, Karime Muito Leão. boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você, Boa. sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos até as 7 da noite. Aquele beijaço, aquele boa noite especial pra você que nos acompanha lá no Instagram, no @18 horas news. E muito obrigada pela sua companhia, você sintonizado aqui na Mix Manaus. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. Presidente Jair Bolsonaro prometeu preservar as vantagens da Zona Franca de Manaus, Karine. A promessa deve entrar num novo decreto que o presidente vai assinar sobre a redução do imposto sobre produtos industrializados em 25%. O comércio vendeu menos no início deste ano. A queda foi de 1,7% no volume de vendas do comércio amazonense. E profissionais de diversas áreas, inclusive da saúde, podem entrar em greve por falta de diálogo com o governo do Amazonas e atraso no pagamento de salários. 6 horas, 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você vai conferir em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, os manauaras, hein? Já estão pagando mais caro, Karime Leão e ouvintes, pela gasolina. Olha só, antes mesmo, inclusive, do reajuste da Petrobras entrar em vigor, já tá valendo aí, ó. Vários postos de Manaus amanheceram hoje cobrando R$ 7,49 pelo litro da gasolina, como R$ 1 a mais aí na bomba, Karime. Mas até agora à tarde, outros postos ainda mantinham um valor médio de R$ 6,59. Pois é, Carlão, esses postos que já aplicaram o reajuste são da rede que faz importação de gasolina e não compra da Petrobras. O reajuste da estatal brasileira entra em vigor amanhã, sexta-feira, nas refinarias. Mas como você falou, muita gente foi pega de surpresa, né? Quando soube da informação do reajuste da gasolina para amanhã, correu para abastecer e aí a surpresa aí. A gasolina comum já a R$ 7,19. Mas o repasse para o consumidor final aí afetando diretamente os preços das bombas e do botijão de gás ainda não está definido quando irá ocorrer, porque depende de cada revendedor. Que no caso aqui já aconteceu, né, Carlão? Já tá aí alguns. Pois é. Né? Nas distribuidoras, o preço médio da gasolina passa de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro, um aumento de 18,77%. Já para o diesel, o valor vai de R$ 3,61 para R$ 4,51, uma alta de 24,9%. Uma alta expressiva, hein, Karine? Olha só, o gás de cozinha passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste aí de 16%. A última alteração no preço do gás de cozinha havia ocorrido em outubro do ano passado, portanto, há 152 dias, há poucos dias atrás. Pois nem faz tanto tempo assim, né, Nem Carlão? faz. Bem, com o aumento dos combustíveis nas distribuidoras, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Fertilizantes calcula que a gasolina nos postos do país deve subir para a média de R$ 7,02 por litro, contra a média atual de R$ 6,57. Já o diesel vai subir para a média de R$ 6,48 o litro, contra a média atual de R$ 5,60. Os cálculos levam em conta o levantamento do preço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Olha só, o barril de petróleo no mercado internacional ultrapassou a marca de $130, com um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra na Rússia e Ucrânia aumentou aí para $130. Quando a companhia anunciou o último aumento em 11 de janeiro, o produto era cotado a cerca de $83.
E, de acordo com especialistas, mesmo com o reajuste aplicado e que vão valer a partir de amanhã, os preços nas refinarias estão defasados em relação à alta do barril do petróleo. Na semana passada, cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Petróleo apontaram que os valores médios do diesel e da gasolina da Petrobras nas refinarias era 25% menor do que o cobrado no exterior, uma defasagem não vista há cerca de 10 anos. Olha só, e o governo tenta agora conter os reajustes com mudanças na legislação via Congresso Nacional. Então, esperado isso, inclusive. Há 2 projetos de lei que buscam segurar os preços dos combustíveis no Brasil, com mudanças na tributação do ICMS do Estado. Mas essa tramitação será abordada daqui a pouquinho, com o nosso repórter direto de Brasília. Nós vamos atualizar essas informações e também abordar mais profundamente com o Eduardo lá de Brasília, né? Exato, Carlão. Enquanto isso, a gente recebe informações aqui da nossa produção que vários postos aqui de Manaus estão fechados, tá? Com a desculpa de estarem sem energia, sem gasolina. Estamos esperando. Ou seja, só esperando para vender já com os reajustes. Bom, Carlão, além desses projetos que você acabou de falar, o governo vem discutindo nos últimos dias a possibilidade de subsidiar diretamente os preços dos combustíveis. O objetivo seria segurar os preços na fase mais crítica durante essa guerra da Rússia contra a Ucrânia pelos próximos meses. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o custo do subsídio para conter o valor dos combustíveis por 3 ou 4 meses seria de 13 bilhões ou 14 bilhões de reais. O dinheiro poderia vir de diversos pagamentos pela Petrobras à União, que é a principal acionista da Petrobras. Olha só, o Ministério Público da Economia é contrário em função do custo envolvido. Além disso, existe aí a visão de que os dividendos pagos pela Petrobras são recursos da União, que já possuem destinação estabelecida no orçamento, já tem lá o seu objetivo definido, né? Já deveria estar lá traçado, né, esquematizado. Bom, enquanto isso não sai do papel, né, Carlão? O consumidor vai pagar sim mais caro para cozinhar e abastecer o veículo com álcool, diesel ou gasolina. E vale lembrar que o aumento dos combustíveis refletem imediatamente nos custos de outros produtos, principalmente alimentos. Sim. Ou seja, combustíveis mais caros vão encarecer também os preços de praticamente todos os outros produtos. Bom, e se a guerra se prolongar por muito mais tempo e o preço do petróleo continuar subindo, a projeção é de que em poucas semanas o preço da gasolina chegue a R$10 ou mesmo a R$15. E se isso acontecer, haverá uma grave crise econômica, sem dúvida nenhuma, com a disparada da inflação, aumento de desemprego e, é claro, da fome, aumento de Carlão, outras situações horríveis. Isso sem falar o mais importante, que é a perda de vidas, né? Quantas pessoas estão morrendo, quantos civis já morreram nesses dias, essas poucas semanas de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ou da Rússia contra a Ucrânia. A guerra, é claro, não é a solução e a gente torce aqui para que tudo seja resolvido o mais breve, o mais rápido possível, de forma diplomática, sem que isso envolva outros países nesta guerra, neste conflito que a Rússia causou invadindo a Ucrânia. Você está ouvindo 18 horas. O presidente Jair Bolsonaro prometeu preservar as vantagens da Zona Franca de Manaus num novo decreto que vai assinar sobre a redução do imposto sobre produtos industrializados em 25%. A garantia foi dada numa reunião do presidente com o governador Wilson Lima no final da tarde de ontem, na qual participou também o ministro da Economia, Paulo Guedes. E não foram divulgados os detalhes dessa nova medida que vai resguardar a Zona Franca de Manaus. Mas ficou certo que o novo decreto será assinado ainda este mês, num evento em Manaus, e contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir agora o que disse o governador Wilson Lima logo após a reunião com o Bolsonaro. Eu tive reunido agora à tarde com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E eles me garantiram que os produtos fabricados pela Zona Franca de Manaus sairão daquela lista de redução dos 25% do IPI. Isso é importante para dar competitividade às empresas, mas, sobretudo, para manter os empregos gerados pela Zona Franca de Manaus.
Você está ouvindo 18 horas. Mas detalhe, hein? Os senadores Eduardo Braga e Plínio Valério também divulgaram um vídeo garantindo que resolveram a questão com uma medida no Senado Federal. Vamos conferir o que disseram os senadores Eduardo e Plínio. Bem, amigos, estou eu, o senador Plínio Valério, e tenho certeza que o senador Omar, que não está aqui em Brasília, está em Manaus, juntos, para informar ao povo do Amazonas que conseguimos excepcionalizar os produtos com processo produtivo básico aprovado pelo governo federal do decreto de IPI, sem nenhuma outra restrição. Portanto, não será até agora, será enquanto perdurar o decreto da Presidência da República. E isso foi uma obra construída por todos nós na política do Amazonas, deputados federais, senadores da República, que juntos conseguimos construir uma solução para os trabalhadores do Amazonas. É isso, Plínio? Isso, e a gente está dizendo isso para vocês, para mostrar que nós estamos unidos nesse trabalho e que é a nossa obrigação, claro que é a nossa obrigação, mas mais uma vez cumprimos com a nossa obrigação. Essa vitória não tem pai, ela é de todos nós. Você está ouvindo 18 horas. E o deputado Serafim Corrêa disse que as investidas do governo federal contra a Zona Franca de Manaus geram insegurança jurídica e afastam novos investimentos. Ele vê ainda nesse jogo de puxa e encolhe uma jogada eleitoreira. Vamos conferir o que disse Serafim Corrêa. Isso daí é um gesto eleitoreiro do presidente da República. Isso que ele está dizendo que vem fazer agora, ele havia anunciado que faria antes que o decreto sairia com essa exceção. No entanto, o decreto saiu sem a exceção. Aí, quer dizer, daí vai todo mundo para cima dele, todo mundo pede, todo mundo reclama, aí ele vem a Manaus para refazer o decreto e fazer disso um ato de campanha. E com isso ele gera a instabilidade, a insegurança jurídica, que é o pior dos males que aflige a Zona Franca de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Olha, em entrevista coletiva concedida agora à tarde, o governador Wilson Lima anunciou que devem avançar as discussões para o desenvolvimento de alternativas econômicas para o Amazonas e que esse foi um dos temas tratados ontem lá em Brasília. Carlão, a gente vai ter que aguardar aí esse desfecho dessa história, tá? O certo é que esse decreto do governo federal enfraquece a Zona Franca de Manaus por conta da insegurança jurídica que cria. O investidor vai pensar 10.000 vezes antes de vir para Manaus, correndo o risco de perder os investimentos com uma só canetada do presidente da República. Exatamente isso, Karime. A Zona Franca é garantida pela Constituição e não pode ficar ao sabor dos ministros aí que entram e saem. Ministro da Economia e também do presidente da República. A Zona Franca de Manaus gera emprego, renda. Aqui estão inclusive os maiores polos eletroeletrônicos e de duas rodas da América Latina. Sem contar que é um modelo eficiente na preservação da Amazônia. A Zona Franca tem que deixar de ser vista como um problema para ser encarada como uma solução que é. Simples assim. 18 horas. Olha, mesmo sendo réu num processo em que responde por vários crimes, entre eles o de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde na compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, o governador Wilson Lima trabalha para tentar a reeleição. Ontem, Wilson Lima se filiou ao partido União Brasil. E a condição de réu e sua responsabilidade direta na morte de dezenas de pessoas na crise de oxigênio no início do ano passado deverão ser o foco dos adversários do governador, e a bronca é grave. Pesquisas feitas no Google com as palavras governador Wilson Lima réu gerou mais de 300 mil buscas. Carimelhão, são milhares de citações em sites de notícias e de vídeos relacionados ao fato de que, em setembro do ano passado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, denunciado por crimes praticados durante a pandemia. Repórter Ordinéia Araújo tem mais detalhes.
milhares de títulos sobre o assunto nas buscas do Google, como, por exemplo, governador do Amazonas se torna réu por desvio de recursos na pandemia, por unanimidade, STJ torna Wilson Lima réu por crime de peculato, STJ decide por unanimidade tornar réu governador do Amazonas no caso da compra de respiradores, STJ aceita a denúncia e Wilson Lima vira réu por desvios na pandemia, STJ torna governador do Amazonas réu por corrupção e por aí vai. São milhares de citações em sites de notícias e de vídeos relacionadas à decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, agora do União Brasil, por crimes praticados na compra superfaturada de ventiladores pulmonares para o tratamento de vítimas da Covid no estado. A decisão foi em setembro do ano passado. A Corte aceitou a denúncia do Ministério Público Federal no Amazonas contra o governador por delitos de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. O STJ também tornou réus o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, e outras 12 pessoas, entre elas ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. O relator da ação penal, ministro Francisco Falcão, destacou que, além da gravidade na compra dos ventiladores pulmonares com excesso de preço, as informações disponibilizadas pelas empresas envolvidas indicavam que, mesmo antes da compra, os equipamentos não serviam para pacientes graves com a Covid-19. O ministro Falcão também apontou que nas ações para a contratação dos ventiladores chegou a participar do negócio uma empresa de vinhos que aparentemente não tinha competência para atuar na área de equipamentos médicos. No caso do governador Wilson Lima, o ministro apontou que as acusações não configuram meras conjecturas, mas sim indícios efetivos de que ele acompanhou o processo de compra emergencial e interferiu atuando com a liderança sobre a organização criminosa que se formou para vender ao governo do estado os equipamentos com sobrepreço. E quem fez a busca por esse caso ontem encontrou mais de 300 mil páginas sobre o assunto no Google, o maior e mais usado programa de buscas na internet, onde é possível fazer pesquisas sobre qualquer tipo de assunto ou conteúdo. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O fato é que o governador Wilson Lima está torrando bilhões de reais em propagandas nitidamente eleitoreiras e mesmo assim não consegue o apoio popular. As últimas pesquisas divulgadas revelam que o Wilson perde facilmente para Amazonino Mendes e para Eduardo Braga no eventual segundo turno. Fica difícil para o eleitor dar uma segunda chance a um governador que teve atuação desastrosa no combate à pandemia, que foi alvo da Polícia Federal, que cumpriu mandado de busca e apreensão no gabinete e na casa dele, do governador, que prendeu 3 secretários de saúde e que resultou na condição de réu por vários crimes em processos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. Karime, um governador que deixou aí faltar oxigênio nos hospitais e, como consequência, morreram dezenas de pessoas. Governador que tem altíssimo índice de rejeição e que é considerado o pior governador da história do Amazonas. Ele tem partido, tem usado a máquina do Estado, mas não tem voto e essa é uma realidade. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 19 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Está ok? Está ok? Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Okay. O assunto de hoje de todo mundo é esse aumento, esse reajuste concedido pela Petrobras. Vai aumentar tudo, né? Gasolina, diesel, gás de cozinha. O que o governo e o Congresso estão fazendo para reduzir o impacto da guerra de preços dos combustíveis? Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Olha, foi um impacto, né? Já era esperado, né, Karime? A gente vem falando isso aqui nos últimos dias, falando sobre essa possibilidade de super reajuste e nessa quinta-feira acabou acontecendo e o governo come mosca nessa história, né? Porque o governo vinha discutindo isso. Ontem discutiu esse assunto, passou o dia discutindo sobre essa questão do reajuste que estava por vir junto com o Ministério da Economia, Ministério do Planejamento, mas não conseguiu
conseguiram chegar a um consenso porque havia diversos interesses em jogo, dos investidores da Petrobras. As questões eleitorais também pesaram bastante e acabou que ficou no impasse. Então o governo acabou não tomando nenhuma decisão e isso acabou ficando para o Congresso Nacional. Resultado, o Bolsonaro, inclusive nos bastidores, sabia que a Petrobras tinha a pretensão de aumentar os preços, porque os executivos disseram durante essas últimas reuniões que não havia reajuste há 50 dias. Não podemos dizer que ele saberia que hoje haveria reajuste, porque isso configuraria crime. Mas agora, o que a Petrobras vinha informando que não estava mais conseguindo segurar o reajuste, isso ele sabia. Agora, o resultado é que o Poder Executivo comeu mosca. E o protagonismo ficou com quem? Com o Senado Federal, que hoje aprovou dois projetos, né? De um projeto de lei complementar e outro projeto de lei. O primeiro que eu vou falar agora, que que o Senado aprovou, é sobre a criação de um fundo para estabilizar o preço dos combustíveis, absorvendo as variações de preços provocadas pelo mercado nacional. A gente volta a falar sobre esse projeto, que ele era de interesse dos governadores. Essa era uma ideia dos governadores. Então essa pauta foi colocada no plenário e foi aprovada. Um destaque a aprovação desse projeto é uma emenda do senador Eduardo Braga, que ele conseguiu incluir a esse projeto duas questões dessas duas emendas: o aumento do número de beneficiários do Vale Gás, que já está em vigor do governo federal, hoje beneficia 5 milhões de pessoas e esse benefício vai ser aumentado para 5 milhões de pessoas. Lembrando que é no valor da metade do preço da botija, pago a cada 2 meses. Outro destaque, outra emenda, é a criação de um vale combustível no valor de R$300 para motoristas profissionais, motoboys, o pessoal do setor fluvial, enfim. Acaba criando mais um benefício, mais um auxílio emergencial, dessa vez voltados aos motoristas profissionais para tentar conter essa alta, esse reajuste. Nós separamos um trecho da fala do senador Eduardo Braga sobre esse assunto, para a gente entender melhor o que é isso. Vamos ouvir. Mas este projeto PLP está ditado de duas questões importantes que eu quero realçar, senadora Simone Tebet. Está ampliando o Vale Gás para números de beneficiários que o projeto do Vale Gás aprovado pelo acúmulo das emendas constitucionais do senador Paim, do senador Eduardo Braga e do projeto que veio da Câmara do Carlos Zaratini, que reimplementou o Vale Gás, agora ele é ampliado para o maior número de famílias nesse projeto de lei. 11 milhões de beneficiados. Portanto, estamos aqui ampliando um direito que já está em vigor no Brasil e que já está novamente sendo aplicado. Outro benefício, senhor presidente, que está aqui e foi apresentado no relatório, é um benefício do Vale Gasolina, que beneficiará a quem? Aos motoristas de táxi, aos taxistas, aos motoristas de aplicativo, aos pequenos consumidores até 16 HP de motorização, de navegação nos rios do interior do Brasil, que são os mais pobres, os mais excluídos, até o limite de 3 bilhões de reais. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Eduardo Braga, né, no sentido de diminuir, né, essas propostas para diminuir o impacto negativo financeiro com esses aumentos dos combustíveis para o bolso da maioria dos trabalhadores mais vulneráveis e que seriam impactados diretamente com esses aumentos, que são justamente as pessoas que trabalham com transporte, né, Carlos Eduardo? Exatamente, Karine. Eu ia comentar com você que aqui em Brasília, pelo menos, os postos estão todos com filas enormes. Os postos que não reajustaram. Por enquanto, o valor menor é R$ 6,64 o preço da gasolina. R$ 6,65. Já tem posto reajustando para R$ 6,90 e provavelmente vai ter posto reajustando amanhã para R$ 7,20.
Aqui já tem a 7,19, aqui já está. A maioria já está e alguns estão fechados. Agora, para você entender, muitos negócios vão ser inviabilizados por causa do custo do transporte, né, Karine? Muita gente que depende das entregas, precisa usar o carro para prestar serviços. Como é que vai ficar esse pessoal? Como é que vai reajustar? Os motoristas por aplicativo, perdão, né, Cadu? Exatamente. Está inviabilizando o negócio de muita gente nesse momento. E a gente volta a falar, o governo teve a oportunidade de poder corrigir, de poder aplacar, segurar um pouco o impacto desse reajuste, mas não fez. Ficou na mão do Congresso Nacional, ficou na mão do Senado, que agora tem todo um trâmite legislativo para fazer essas leis, esses projetos passarem e se tornar leis. Agora, com relação ao segundo projeto que foi aprovado pelo Senado, né? Que ele faz uma alteração nas regras da alíquota de ICMS sobre combustíveis. A cobrança vai ser monofásica, ou seja, em uma única fase da cadeia de produção, o ICMS deverá ser cobrado pelos estados. E também estabelece a adoção de um ICMS único para todos os estados. Ou seja, vai ser como se fosse uma tabela única para todos os estados. Claro, o Fórum Nacional dos Governadores reagiu com braveza, está contestando esse projeto, mas ainda assim foi aprovado com grande maioria e os dois projetos agora seguem para a Câmara. Falando em Câmara dos Deputados, que está quieta com relação a esse assunto dos combustíveis, só quem falou sobre esse assunto, que inclusive fez uma cena ali no Twitter, colocou o seguinte post, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, falou o seguinte: me causou espanto a insensibilidade da Petrobras com os brasileiros, os verdadeiros donos da companhia. O aumento de hoje foi um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer. Horas, eles sabiam que isso ia acontecer, né? Volto com vocês, Karine e Carlão. Ok, Carlos Eduardo, olha só, vamos falar aí de eleições, né? Ano 2022, é isso aí. O que temos de novidade aí, por exemplo, na corrida presidencial? Carlão, olha, o destaque ainda, né, claro, que a questão dos combustíveis, essa urgência toda que está acontecendo, deu uma esfriada na movimentação eleitoral, até porque não seria coerente correr atrás de processo eleitoral, correr atrás de eleições nesse momento que o Brasil atravessa, que é a crise dos combustíveis agravada pela guerra na Ucrânia, né? Mas o destaque, por enquanto, é a desistência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a concorrência pela presidência da República. Ele tomou essa decisão no plenário do Senado. Ele disse que não conseguiria conciliar a agenda de presidente do Senado com a agenda de campanha presidencial. Isso significa que abre caminho para o PSD ou fechar uma aliança com o PT, visando apoiar a campanha do ex-presidente Lula, ou abre caminho para o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está ali saindo do PSDB, que levou um golpe ali, levou uma pancada do governador João Dória ali nas prévias. Ele perdeu nas prévias para o João Dória e agora ele quer sair do PSDB e ir para o PSD. E agora, com a saída do Rodrigo Pacheco dessa concorrência, abre caminho para ele se filiar ao PSD e disputar pelo PSD a concorrência pela presidência da República. É um sonho dele, um sonho pessoal, um rapaz novo, governador novo, que está aí querendo ganhar o protagonismo dele no cenário político. Então, no meio é essa situação. Mas tem a outra questão, que é o apoio a Lula, visto que no estado do Amazonas, o PSD tem duas lideranças agora, no caso o senador Omar Aziz e o deputado Marcelo Ramos, que quando Lula esteve aí na segunda-feira, foram lá, conversaram, tiraram fotos, entre outras coisas. Agora, falando em PT, o partido segue aguardando a filiação do ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, ao PSB. Esse movimento dele é muito importante, Carlão, para que o partido possa avaliar de forma formal, digamos assim, o nome dele como vice na chapa de Lula. Claro que Lula vem fazendo o Diretório Nacional engolir o nome dele goela abaixo. Ainda assim, o Diretório está fazendo a parte dele, né, marcando para o dia 18 uma reunião geral para avaliar o nome de Geraldo Alckmin como vice na chapa. Ou seja, embora Alckmin tenha dito que vai para o PSB, não tem nada decidido com relação a essa chapa Lula-Alckmin. Volto com vocês. Karine e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau. 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, em instantes, nas 18 horas, o comércio vendeu menos no início deste ano. A queda foi de 1,7% no volume de vendas do comércio amazonense. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. São 6 horas e 30 minutos e nós vamos agora conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura. Para hoje à noite, quinta-feira e também a madrugada de sexta. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 97%. Mix. E o nível do Rio Negro subiu mais 8 centímetros de ontem para hoje e registra agora lá no Porto de Manaus a marca de 25 metros e 19 centímetros acima do nível do mar. Você está ouvindo 18 horas. Milhares de trabalhadores estão em pé de guerra com o governador Wilson Lima. Profissionais, inclusive da saúde, podem entrar em greve em pleno ano eleitoral por falta de diálogo com o governo e atraso no pagamento de salários e benefícios trabalhistas, Karime. Pois é, Carlão, e os representantes dessas categorias trabalhistas afirmam que o governador Wilson Lima alega que não tem tempo para receber os trabalhadores. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Odineia Araújo. Se tem uma coisa que os servidores públicos do Estado sentiram na pele, literalmente, no atual governo, foi ter seus direitos desrespeitados. Direitos garantidos por lei, como a database, por exemplo, as que foram pagas são resultado de atos embaixo de sol e de chuva. É o que diz a presidente do Asprom Sindical, Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Elma Sampaio. A database é lei, mas todos os anos, principalmente no governo Wilson Lima, 2019, 2020, 2021, nós precisamos estar no sol, na chuva, realizando atos públicos, manifestações, porque não há interesse do governo em fazer o seu dever. A nossa categoria está em plena database. Infelizmente, nós não vamos receber o nosso merecido reajuste nesse mês. Isso porque o governador Wilson Lima não se dispôs a receber e a negociar com o sindicato. Assim, nós avaliamos que falta da parte do governador o interesse em dialogar com a categoria dos professores através da sua representação sindical. E isso nós avaliamos como muito, mas muito negativo, principalmente vindo de um governador que deseja a reeleição. Durante o governo Wilson Lima, o Asprom Sindical fez 3 greves em 2019, 2020 e 2021. O sindicato tenta audiência com o governador, mas o Wilson Lima alega não ter tempo para dialogar com as categorias. Se o governador não recebe os trabalhadores, seus secretários também não. O Asprom Sindical tenta, desde janeiro, uma audiência com a secretária de Educação, Josefa Chaves. A queixa do Asprom Sindical é a mesma do Sinteam, só que no caso do Sinteam, que representa todos os trabalhadores da educação no Amazonas, a tentativa de audiência com o governador já dura 2 anos. E o pior, já enviou 100 ofícios com a solicitação e até hoje não recebeu nenhuma resposta. Para a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, isso revela o desrespeito do governo Wilson Lima com os servidores da educação. A total falta de respeito é o que define a relação do atual governador com os trabalhadores em educação do estado do Amazonas. Infelizmente, essa pessoa que está aí no governo do estado não se coloca como um administrador de fato imparcial que possa sentar com a representatividade dos trabalhadores e assim discutir as necessidades dos mesmos. O atual governador não valoriza os trabalhadores do serviço público, não respeita estes trabalhadores e não abre mesa de negociação. Mas a recusa em negociar com os servidores públicos não se limita à educação. Entre os até bem pouco tempo heróis da saúde,
a situação não é diferente. A presidente do Sindsaúde, que representa os servidores efetivos da saúde no Amazonas, Cleidinir Francisca do Socorro, diz que a categoria tem muita dificuldade em se reunir com o atual governo. Nós não temos o diálogo com o governo do estado. A gente tenta de todas as formas, e eu também vejo isso em outras categorias, não só na área da saúde, essa mesma reclamação da falta, eu digo falta de compromisso, porque quando você é candidato, você promete mundos e fundos, inclusive foi prometido para a categoria da saúde coisas que era para ele ter cumprido. Não cumpriu até hoje, que eram as nossas progressões, nossas promoções, nossa revisão do PCCR, né, que é a Lei 3469, que até agora também não foi revisada, nem o percentual que ele pegou em dívida com a categoria da saúde, uma das categorias tão importantes, principalmente nesse processo que nós vivenciamos de pandemia, não foi cumprida o que o Estado, né, nos deve. Aos servidores da saúde, o governo do estado deve mais de 24% de perdas salariais. Desse total, ele prometeu repor 14,77% no início do ano, mas até agora só foi repassado 11% em janeiro. Os 3,77% restante ficou acordado que seria pago em maio. Outra entidade que também representa os trabalhadores da saúde, mas os RDAs, que são os servidores do regime administrativo, e os terceirizados, o Sindpriv, também não conseguiam um espaço na agenda do governador para conversar. Somente em 2020, quando foi feita a contratação dos RDAs da saúde, houve algum diálogo. Depois disso, de acordo com a presidente Graciete Mouzinho, não há mais a quem recorrer. Nós sentimos muita dificuldade de sentar para fazer a tratativa, né, conversar com o governo, passar a situação para que possam ser resolvidos. Nem o nosso governador nos chama para conversar, e muito menos a Secretaria de Saúde, né? O secretário de Saúde ficou de marcar um retorno da reunião para estarmos falando sobre o ticket de alimentação e risco de vida. Reunião essa que até hoje não aconteceu, porque a agenda dele vive lotada, ele não tem tempo para sentar e conversar com os sindicatos. O Sindpriv também luta por uma refeição digna aos trabalhadores e um local de descanso durante os plantões, além do pagamento de 5 meses de salário atrasado de banqueiros, serviço geral, nutrição, entre outros. O certo é que os trabalhadores do estado se mantêm em pé de guerra há 3 anos contra o governador Wilson Lima, e isso pode levar a movimentos grevistas em pleno ano eleitoral. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a população do Amazonas tem enfrentado problemas para ter acesso a um dos principais serviços públicos essenciais, que é a emissão da carteira de identidade. Para emitir o documento, é preciso telefonar para um dos 11 PACs do estado para agendar o atendimento. O problema é que o serviço não está funcionando. Pois é, né? Seria fácil se atendessem, né? Bom, e os deputados estaduais receberam várias denúncias da população. O assunto ganhou destaque e foi discutido durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa, onde os parlamentares questionaram a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania por disponibilizar poucas cédulas de identidade. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é a repórter Nathalie Moraes. Retirar a primeira ou segunda via da carteira de identidade virou um pesadelo na vida da população amazonense. Isso porque o atendimento nas 13 unidades de pronto atendimento ao cidadão, os PACs do Amazonas, foi retomado com o agendamento por ligação telefônica. Mas a população não consegue sequer ter o primeiro contato. Durante a pandemia, as atividades nos PACs ficaram suspensas, o que ocasionou em uma alta demanda. O problema relatado pelas pessoas que tentam fazer isso é que ninguém atende os telefones informados e que o agendamento não pode ser feito presencialmente. Esse é o relato da auxiliar de Serviços Gerais Miriam Gomes, que tenta há mais de um mês agendar o serviço para a emissão do primeiro RG da filha dela na unidade do PAC do Shopping Via Norte. Tenta ligar lá pro PAC e a gente não é atendida. A gente já foi lá e eles não querem agendar pessoalmente, tem que ser pelo aplicativo. Aí a gente nunca consegue. Aí ela precisa urgente do RG, que ela até perdeu o curso que ela queria se matricular. A gente já foi lá no PAC do Via Norte
A filha, Bianca Gomes, afirma que não importa o horário ou quantas vezes ela tente. Nunca é atendida nos telefones informados nos PACs. Tenho 17 anos. Eu preciso do meu RG porque até eu preciso fazer curso, eu preciso de um trabalho. Até para tirar minha carteira de trabalho eu preciso dele. E se eu não tiver ele, eu não vou conseguir fazer nada. Até na escola eu vou precisar para fazer algum simulado ou outra coisa que precise. Aí toda vez que a gente vai lá, eles mandam a gente ligar. Eles falam pra gente agendar por ligação, mas toda vez que a gente liga, eles não atendem. É tudo na caixa postal. Ligar 1000 vezes que eles não vão te atender. Aí tu vai lá de novo, eles mandam tu ligar de novo. Aí tu vai lá e liga de novo, ninguém atende. Durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa do Amazonas, os parlamentares questionaram a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania por disponibilizarem poucas cédulas de identidade aqui na capital e também no interior do estado. O deputado Adjuto Afonso, que iniciou o debate, afirmou que a quantidade de cédulas de identidade que é enviada ao interior do Amazonas é insuficiente para suprir a grande demanda. Acho que o trabalho tem que ser para todos os municípios. Tem que fazer um levantamento de todos os municípios, a necessidade e encaminhar essas cédulas de identidade. Então, eu verifiquei isso em Altaz, onde eu também tenho lá alguns vereadores, o prefeito, e lá estavam sendo distribuídas 1000 identidades feitas. Então, eu vou solicitar que a Secretaria informe quantas identidades foram tiradas por cada município, dos 62 municípios, quantas cédulas foram enviadas. O deputado Fausto Júnior adicionou a insatisfação ao dizer que acredita que todos os parlamentares têm ouvido reclamações deste tipo a respeito da emissão deficiente de cédulas de identidade. Ele sugeriu que os cartórios possam também emitir a identidade. Agora é preciso que isso seja construído para que eles tenham acesso à cédula, que é um documento emitido pela Casa da Moeda, e dessa forma haja, não sei qual seria o trâmite correto, se seria através de uma pasta de um termo de cooperação técnica feita entre a Secretaria de Segurança e o Tribunal de Justiça, mas o fato é que nós precisamos discutir e fazer a ponte para que a gente tenha também mais essa opção para a população. O deputado Serafim Correia trouxe à tona o assunto da subnotificação de nascimento no interior do Amazonas. Segundo o parlamentar, os pais não conseguem sequer registrar os filhos recém-nascidos por falta de cédulas de identidade. E tem havido progressivamente dificuldades, não só no interior, em Manaus também, e isso precisa ser superado. Já está no radar da desembargadora Nélia Caminha, que tem sido muito diligente, tem cobrado dos cartórios e tem cobrado também da Secretaria de Segurança. A Sejusc afirmou em nota que um aplicativo para a realização de agendamentos está em fase de testes para que sejam realizados online, como já acontece em outros serviços do Estado. A Sejusc ressalta ainda que o horário de funcionamento permanece o mesmo, de 8 da manhã até as 2 da tarde, e os agendamentos podem ser feitos sempre das 2 da tarde até as 5. A Sejusc também pede àqueles que emitiram o documento que compareçam para retirar os mesmos, pois há cerca de 3.000 RGs emitidos e não retirados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ligações de telemarketing passam a ser identificadas pelos números 0303 a partir de hoje, quinta-feira. E a medida foi implementada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e o repórter Hector Silva conta mais pra gente a respeito dessa nova medida. Começa a valer nesta quinta-feira, dia 10, o uso obrigatório do prefixo 0303 nas ligações realizadas pelas empresas de telemarketing. O código deve aparecer no início do número de qualquer ligação que vise a oferta de produtos ou serviços. A mudança, anunciada no fim do ano passado pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, tem o objetivo de ajudar os usuários a identificarem esse tipo de ligação e decidir se aceitarão ou não a chamada. A medida vale inicialmente apenas para as prestadoras de telefonia móvel.
daqui a 90 dias, deverão ser implementadas também pelas operadoras de telefonia fixa. A Anatel diz que o uso do código 0303 será exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo, prática de oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas previamente gravadas ou não, e que a identificação do código no visor do aparelho deve ser clara. Além disso, a agência regulamentadora já informou que as operadoras de telefonia deverão fazer o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo caso ocorra um pedido do consumidor e deverão empregar os meios tecnológicos necessários para coibir seu uso das regras estabelecidas. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Vamos agora falar sobre política local, política aqui do estado do Amazonas, com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. A pergunta que não quer calar, tá? Como o Wilson Lima conseguiu se filiar ao União Brasil? Explica pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 Horas. Bom, essa pergunta é o que todo mundo está se fazendo, né? Bom, Wilson Lima é um novo integrante, como você falou, do União Brasil, partido que surgiu com a fusão entre o PSL e o DEM. O que se questiona é como ele conseguiu isso. Sabemos que em política tudo pode mudar, inclusive nos 45 minutos do segundo tempo. Até mesmo boi voar, como se diz na linguagem popular, Karime. Bom, isso é muito comum por aqui no Amazonas, né? Verdade. Mas muita gente comentou hoje nos bastidores que essa pergunta continua no ar. União Brasil é o partido que promete ser o maior nessa eleição. E o Wilson sai do Nanico, né, PSC, e vai para o Gigante para tentar aí a reeleição ao governo do estado do Amazonas. Agora, como o maior, né, fecha essa aliança com um governo que está marcado pela suspeita de corrupção na pandemia? Essa é uma pergunta. Já começaria errado, então? E aí vem a questão. Como o Wilson Lima conseguiu esse feito se ele deixou milhares de amazonenses sem oxigênio e milhares de pessoas morrerem nas 3 ondas da Covid-19? Bom, comprou ventiladores pulmonares superfaturados numa loja de vinhos, é acusado de chefiar uma organização criminosa e é réu no Superior Tribunal de Justiça. Então, como conseguiu esse feito? Alguém pode responder que ele tem aí a máquina nas mãos, participação no sistema, o poder, tudo isso junto e algo mais. Mas o comentário mais forte é que o grupo de Wilson Lima jogou pesado financeiramente para ter o União Brasil. Apesar do montante, se comenta que a ACM Neto, que ele é secretário-geral do União Brasil, não estava com uma cara muito boa durante a filiação de Wilson. Ele estava, inclusive, desconfortável. Entendam, são comentários, mas todos estão se perguntando como foi possível, que era tido como impossível, já que o Wilson não tem crescido nas pesquisas eleitorais. Se comenta ainda também que a ida de Wilson à União deu um gás na equipe dele, só não sabemos até quando. Quando alguém cai ladeira abaixo, geralmente começa do alto e o tombo promete ser grande, né? Bom, vamos ouvir então o governador Wilson Lima, que ele disse durante a filiação dele. E a gente se prepara também para o ano de 2022 e é importante a gente somar essas forças para que a gente possa apresentar propostas, continuar apresentando propostas para soluções no Brasil e também no estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 Horas. Karime, Carlão e ouvintes, enquanto isso, o Wilson Lima se compromete a eleger 3 deputados federais e ao menos 5 deputados estaduais. Vai ter que gastar muito para isso acontecer. Ele vai contar também com um grande tempo de televisão para fazer a campanha dele para o governo do estado. Já Amazonino Mendes, que até então iria para o União Brasil, ainda não decidiu seu novo partido. A expectativa é de que o ex-governador anuncie no início da próxima semana a nova sigla que vai disputar o governo do estado do Amazonas. Bom, Amazonino vem conversando com o PSDB e outros partidos. Ele lidera com folga todas as pesquisas de opinião para o governo do estado do Amazonas. Karime, Carlão. Ok, Artemisa, agora olha só, explica pra gente aí como um vereador
no caso aí o de Nova Olinda do Norte, consegue trabalhar em diversos órgãos públicos, isso tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está recebendo de todos, viu, Carlão? Olha aí. Tudo isso junto com o mandato dele. O caso é o do vereador Jorge William Campos, o Jorginho do Povo, do Partido Progressista. Ele é vereador de Nova Olinda do Norte, como você falou, a 134 quilômetros de Manaus. Bom, ele recebe salários por 20 horas semanais de trabalho na Secretaria de Educação, mais 20 na Prefeitura local e ainda mantém um contrato de 40 horas semanais em um centro especializado em reabilitação, mantido com recursos federais. Mas se a gente contabilizar isso tudo aí, todas essas horas, a gente sabe que não é possível, né? Trabalhar em todos esses órgãos. Isso só seria possível se ele trabalhasse 16 horas por dia, sem intervalos e ainda cumprisse as sessões da Câmara. Mas será que só ele recebe tudo isso sem trabalhar? Bom, Boa no pergunta. grupo ainda tem familiares e amigos do vereador. E como tudo isso é possível? Porque o vereador controla a coordenação da Secretaria de Estado da Educação no município. Como? Ele instalou ali parentes e amigos e por isso ele continua recebendo sem trabalhar. É possível, Karime e Carlão? Parece que sim, né, Artemisa? Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Tchau, tchau. 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E o comércio vendeu menos no início deste ano, hein? A queda foi de 1,7% no volume de vendas do comércio amazonense em relação aí ao mês anterior. Mas apesar da retração, considerando aí os últimos 12 meses, as vendas do comércio no estado acumulam alta de 2,8% ainda. Pois é, Carlão, e na comparação com janeiro de 2021, momento das maiores restrições para o comércio em razão da pandemia de Covid-19 aqui no estado, houve crescimento de 35,3% nas vendas. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgados hoje pelo IBGE. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Em todo o Brasil, as vendas do comércio cresceram em 0,8% no mês de janeiro, mas seguem abaixo do patamar pré-pandemia. O setor ainda está 1% abaixo do nível de vendas de fevereiro de 2020. Os artigos farmacêuticos são uma única exceção, já que com a explosão dos casos da variante Ômicron, o setor foi um dos destaques de recuperação. Aqui no Amazonas, no mês de janeiro, registramos uma queda de 1,7% no volume de vendas no comércio em relação ao mês anterior. Mas, apesar da retração considerada nos últimos 12 meses, as vendas do comércio no estado acumulam uma alta de 2,8%. E na comparação com janeiro do ano passado, momento das maiores restrições do comércio em razão da pandemia de Covid-19 aqui no estado, houve um crescimento de 35,3% nas vendas. O estado teve o terceiro pior desempenho do país, como explica o coordenador da pesquisa mensal de comércio do IBGE no Amazonas, Adjalma Jacques. As vendas de janeiro para o comércio local já iniciaram o ano em baixa. Mesmo com ajuste sazonal, o volume caiu consideravelmente pelo segundo mês seguido, já que também houve queda em dezembro. Nessa comparação, o Amazonas teve o terceiro pior desempenho do país dentro do mês. Comparando com o mesmo mês do ano passado, o resultado foi muito bom. Tudo em função das restrições que o comércio vivia naquele período por conta da pandemia do Covid-19. Considerando o comércio normal mais as vendas de automóveis, peças e material de construção, o impacto negativo foi ainda maior. Em janeiro de 2022, o comércio ampliado, que inclui automóveis, peças e materiais de construção, tiveram uma queda de 5,6% frente a dezembro de 2021. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia.
E no período de 2 a 23 de abril, teremos aqui em Manaus a Mostra Intercultural de Moda Indígena, um evento que vai acontecer aí no Parque das Tribos, Salão Rio Solimões e Sumaúma Parque Shopping. E tem o apoio do Edital Cultural em Rede, da Secretaria de Estado de Cultura. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com Hebe Oliveira, ela é produtora executiva da mostra. Muitíssimo boa noite, seja bem-vinda aqui ao programa 18 Horas. Tudo bom, linda? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Oi. Como é que surgiu a ideia de fazer essa mostra, né, de moda indígena? Surgiu assim, minha mãe, ela é estilista, o nome dela é Ceane, nome artístico Ceane Artes. Então, numa parceria com um projeto de extensão da UEA, que se chama Contadora de História, nós conhecemos o Parque das Tribos, vimos o trabalho das artesãs, dos estilistas, os desenhos, inclusive, de alguns, e o trabalho, o grafismo, artesanato. Lindo, né? Lindo demais. Show. E assim, percebemos que existe uma particularidade em cada grafismo de cada etnia. Então, por isso veio o tema grafismo, tradição, ancestralidade e contemporaneidade. Legal, são várias etnias participando aí, quais são? Sim, nós temos Munduruku, Baré, Sateremaué, Ticuna, Iototo, Mura, Carapanã, são muitas etnias que estão participando. Nossa, são mais ou menos quantas? 15 etnias, que interessante. Legal. E o que você espera? Qual o objetivo da mostra, né? O que vocês pensaram atingir com essa produção? O objetivo é que haja um reconhecimento da comunidade Parque das Tribos, que é uma comunidade só de indígenas, que fica ali no Tarumã-Sul, e também para que o público manauara e também o público que for acompanhar na transmissão online conheça as comunidades indígenas, para que seja quebrada esse estereótipo de que só existe um tipo de indígena. Sim, sim. Daí o público vai poder conferir essa mostra como? Nesses locais que eu falei, como é que vai acontecer? Presencialmente, nós teremos lá no dia 2 de abril, numa loca do Parque das Tribos, no dia 9 de abril, no Salão Solimões, que é anexo do Palácio Rio Negro, e no dia 23, fechando com chave de ouro, no Sumaúma Parque Shopping, na Praça de Alimentação. E também teremos transmissão online desses eventos, mas estaremos recebendo presencialmente. Tem que estar com a carteira de vacinação, máscara. Sim. Lógico, todo o protocolo, né, da pandemia, da Covid. Agora, e online, nas redes sociais, onde é que a gente pode ver mais informações? Nós temos a nossa página oficial do Instagram, @mi.modaindígena. Lá estão todas as informações, né? Inclusive, o site está anexado na página do Instagram, pode dar uma olhada. Sim. E também pelo nosso contato da Ceane Artes Produções, que está realizando o evento, 994 34 0147. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação, falando pra gente a respeito dessa mostra tão interessante. Sucesso, linda. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Conversamos com a Regi, não é isso? Hebe, exatamente. A Hebe Oliveira, ela é produtora executiva da mostra. A mostra é a Mostra Intercultural de Moda Indígena, que acontece aqui entre os dias 2 a 23 de abril. Carlão. 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com Karine Leão. Segundo o boletim diário Covid-19 aqui no estado do Amazonas, foram registrados 552 novos casos e o estado chega a 577.094 infectados desde o início da pandemia. Foram confirmadas 3 mortes por Covid-19, elevando o total para 14.137 as mortes no estado do Amazonas. Agora, 6h58. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. A ser confirmado o recuo do governo federal com relação ao decreto de redução do IPI é uma boa notícia para o Amazonas. Isso é um fato. Significará que o governo federal reconheceu um erro brutal cometido contra o Amazonas. Um erro que certamente seria corrigido pela justiça. Quem garante as vantagens do modelo Zona Franca de Manaus é a Constituição brasileira e ninguém está acima dela. É um direito conquistado e defendido pelo povo do Amazonas ao longo de muitos anos
anos de luta. Ninguém pode exigir agradecimento por devolver o que foi tirado. A correção prometida será apenas uma devolução. Isso também é um fato. Até lá, todos devem estar atentos e unidos em defesa do Estado. Fica a lição. A Zona Franca e os empregos de milhares de pessoas no Amazonas não podem ser objetos de disputas eleitoreiras. 18 horas. Agora são 7 horas já, né, Karine? 7 em ponto, finalizando mais uma edição do 18 horas. Exato, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.